Beleza, concurseiro. Vamos continuar com nossa carga máxima da Guarda Civil Municipal de Olinda, só que agora vamos entrar no Estatuto do Servidor. Da mesma forma que eu fiz com a Lei Orgânica, eu criei aqui algumas questões. Na realidade, foram 50 questões que eu criei com o Estatuto do Servidor, certo? Mais ou menos ali na ideia que a banca pode cobrar de você. Beleza? Então, pau na máquina, vamos lá. Olha só, primeira questão ele fala assim, ó. De acordo com o Estatuto do Servidor do município de Olinda, quando trata do assunto das responsabilidades do servidor, dispõe que as sanções civis, penais e administrativas, veja, entenda uma coisa, o servidor público de Olinda, independente qual seja ele, no caso o estatutário, e a guarda municipal se inclui, né? Ele responde nas três esferas: civil, criminal e administrativa. E ele responde nas três esferas de maneira independente. Professor, o que significa isso? Significa dizer que você vai responder três processos distintos. Beleza? Então, essas sanções, elas podem cumular-se, certo? Então, elas podem cumular-se. Então, letra A, poderão cumular-se sendo independentes entre si. É uma questão muito batida, é uma questão muito cobrada em concurso público. Na lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos de Olinda, no artigo 61, que trata das vantagens que poderão ser pagas aos servidores, uma das vantagens pagas é, veja, no artigo 61, a única vantagem paga dessas quatro são as diárias. São as diárias. É uma pegadinha muito legal. Alguns estatutos, outras vantagens também que podem ser pagas é a ajuda de custo, certo? A ajuda de custo em outras legislações podem ser pagas, tá certo? Então, só para você ter uma ideia aqui, porque o que é que eu fiz? Eu peguei vantagens de outros estatutos que eu já trabalhei e joguei para criar essa questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Pronto, questão 3. O Estatuto do Servidor de Olinda, quando trata da reintegração, de acordo com o referido estatuto, a reintegração é a reinvestidura do servidor. Vamos lá. Olha só. Eu estou partindo do princípio que você já estudou nossas aulas, certo? Já estou partindo do princípio que você já assistiu nossas aulas, já trabalhou, já ali trabalhou junto comigo aqui o conteúdo e a gente está aqui vindo bater umas questões. Você sabe que a reintegração, você já tem que pensar na palavra-chave. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave da reintegração é o servidor que foi demitido e voltou para a administração, certo? Então, mas veja que nessa ideia aí, o servidor ele tem que ser o quê? Tem que ter estabilidade. Ele só acontece a reintegração quando o servidor tem estabilidade no serviço público. Olha só, vamos lá. Servidor instável? Não. Servidor instável, não. Servidor estável, no cargo anteriormente ocupado, certo? Ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada, olha a palavra-chave, sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Letra B, corretíssima aqui. Letra B, corretíssima. Aí, estável não, e estável no cargo anteriormente ocupado, seria certo até aqui, ou no cargo resultante de sua transformação, quando validada, ó, a maldade da banca aqui, ó, quando validada a sua contratação, ó. Entendeu? Conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público do município de Olinda, ao ato de investidura em cargo público dá-se o nome de, veja, aqui eu quero um ato de investidura em cargo público. Tome cuidado que eu tenho forma de provimento é diferente de forma de investidura. Certo? Cuidado. A forma de investidura. Eita, escrevi errado aqui. Só corrigir. Investidura. Olha só. A forma de investidura
É a posse, certo? É a posse. É a posse. Já as formas de provimento são várias. Por isso que eu tenho que colocar formas de provimentos, certo? Onde eu tenho várias aqui. Eu tenho a nomeação, eu tenho a reintegração, reversão, recondução, a promoção. Então, entendeu? Forma de investidura só é uma, é a posse. Então, por isso que essa daqui é a letra B. Cuidado para não confundir isso no dia do seu concurso, tá certo? Olha aí. Considerando o regime disciplinar e as penalidades a que estão sujeitos os servidores municipais por infração administrativa prevista no Estatuto do Servidor Público de Olinda, é certo que, em caso de reincidência de faltas punidas com repreensão ou falta grave, ao servidor será aplicada a pena de, olha só, se eu tenho repreensão, a próxima é a suspensão, então se a falta foi punida com repreensão e ele foi reincidente, eu não posso pegar da outra repreensão. Nem tampouco a advertência, que no Estatuto não tem advertência. É repreensão, suspensão, demissão. Então, como é falta grave e reincidência na repreensão, eu tenho aqui a suspensão. Eu tenho aqui a suspensão. São questões, veja, eu estou trazendo questões fáceis, mas também eu preciso trazer para você, meu aluno, uma questão que vai fazer você pensar um pouco. Porque, de repente, a banca pode ter a mesma visão que eu tive para criar essas questões aqui. Tá certo? Então, só quero que você tome bastante cuidado com isso. Olha aí. Um servidor público, guarda municipal de Olinda, sendo uma pessoa muito influente, pretende se candidatar a vereador nas próximas eleições. Assinala a alternativa que apresenta a situação correta referente ao caso proposto. Veja que o servidor público, ele pode se candidatar a cargo eletivo. Ele pode se candidatar, certo? Mas ele vai ter que atender algumas condições. Se ele se candidatou e foi eleito para um cargo estadual ou federal, ele vai ter que se afastar do seu cargo público e pronto. Só que esse tempo de afastamento no cargo público vai contar para todos os efeitos. Se ele ganhou para prefeito, ele vai ter que se afastar do cargo público e vai escolher a remuneração. Isso para prefeito. Se afasta do cargo público e escolhe a remuneração. Já se ele ganhou para vereador, eu vou ter duas situações. Tudo relacionado à compatibilidade de horários. Se ele tiver compatibilidade de horários, ele fica com os dois e, consequentemente, recebe dos dois. Se ele não tiver compatibilidade de horários, ele se afasta do cargo público e vai escolher a remuneração. Nesse caso da questão, ele foi para vereador. Então, eu vou ter que observar se tem ou não compatibilidade de horários. Vamos lá. Conforme previsão legal, por ser servidor público do município de Olinda, o servidor está impedido de concorrer à vaga na Câmara Municipal. Errado. Ele pode concorrer. Está errado. Caso o servidor seja eleito e haja compatibilidade de horários entre a função exercida e o exercício da vereança, ele pode acumular as atividades e os vencimentos. Opa, questão já achei aqui a letra B certíssima. Olha aí. Caso haja incompatibilidade de horários entre as atividades, ele poderá optar por uma das atividades, cumulando, porém, os vencimentos. Não, até aqui ficaria certo. Até esse ponto aqui ficaria certo. Ele não pode acumular os vencimentos. Para assumir o exercício da vereança, o servidor deverá pedir exoneração do cargo exercido no município. De jeito nenhum. Ele pode se afastar e continuar recebendo. Conforme o Estatuto do Servidor Público de Olinda, os cargos de provimento em comissão são... Você sabe que eu tenho os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão. Né? Os cargos de provimento efetivo são aqueles nomeados por concurso público, são aqueles de carreira. Já os de comissão são aqueles que eu chamo de livre nomeação e livre exoneração. Então vamos lá. É o de livre nomeação e exoneração, satisfeitos os requisitos legais e regulamentares. Já matei aqui logo a letra A. Organizados em carreiras e serão exercidos exclusivamente por funcionários detentores de cargo efetivo. Não, aqui são os cargos efetivos. Livre nomeação e exoneração e serão exercidos preferencialmente por funcionários detentores de cargos efetivos. Não, aqui não existe essa distinção no Estatuto.
Organizados segundo escolaridade, também não. Organizados em carreiras, isso era exercício preferencialmente por funcionários detentores de cargo efetivo. Então aqui já está tudo bololô. Questão 8. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Olinda, completa as lacunas das frases a seguir. A, tracinho, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada a inspeção médica sem acarretar redução de vencimento. Falou em limitação, o servidor teve uma limitação física ou mental. Então, ele vai ser readaptado. Ele vai ser readaptado. A, tracinho, é o reingresso do serviço público por efeito de decisão administrativa ou judicial de servidor indevidamente demitido ou exonerado. Opa, falou em demitido, eu tenho aqui a reintegração. Eu tenho aqui a reintegração. A, tracinho, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Opa, falou em invalidez, falou em aposentado, eu falo de reversão. Vai lembrar do V de velho, reversão. Então, readaptado, reintegração e reversão. A sequência correta que preenche corretamente as lacunas da frase é a readaptação, reintegração e a reversão. Seria aqui a letra D. São consideradas penalidades disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Olinda, exceto a, muito cuidado aqui, eu trouxe exatamente para você lembrar disso. Não existe a advertência no Estatuto do Servidor. No lugar de advertência, que seria a mesma função, eu tenho a repreensão, viu? Muito cuidado, que em outros estatutos eu tenho a advertência. Por exemplo, no meu mesmo, tem a advertência. No meu, tem a advertência. Para você ter ideia, no meu tem a advertência e tem a repreensão. A repreensão é um pouco mais grave do que a advertência. Entendeu? Então, toma cuidado porque no Estatuto de Olinda não tem advertência. No lugar de advertência é a repreensão. É correto afirmar que é dever do servidor público civil do município de Olinda. Então, vamos procurar aqui o que é dever. Comparecer na repartição às horas de trabalho ordinário, quando convocado, e facultativamente às extraordinárias, executando os serviços que lhe competirem. Olha só, muito cuidado, não existe essa previsão aqui, né? Não é facultativamente, se ele for serviço extraordinário, ele é obrigado a comparecer, mas mesmo assim não existe essa previsão no Estatuto. Desempenhar com incúria e morosidade, olha só, relaxado, os trabalhos que foi incumbido. Claro que não, isso aqui é proibido, né? Frequentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento ou especialização, ficando as suas despesas. Ou seja, ele vai ter que pagar os cursos, ó, de jeito nenhum. Tá? Respectiva taxa de inscrição, isso aqui não é dever do servidor, não. Cumprir as ordens dos superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais. Exatamente. Existe uma máxima no serviço público que é assim, ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Guarda isso. Um servidor público do município de Olinda foi demitido, palavra-chave. Mas por decisão administrativa, essa decisão foi considerada inválida. Razão porque ele foi reinvestido em seu cargo. Nessa situação hipotética, conforme a legislação pertinente, a reinvestidura do servidor corresponde ao instituto da... Se foi demissão, eu tenho a reintegração. Reversão é quando é inválido, readaptação é quando ele tem uma limitação e remoção quando ele vai para um lugar para outro. Veja que é bem de boa. Lembre-se que a gente vai encontrar questões repetidas, porque a banca repete questões. Então, eu também não tenho um número ilimitado de questões, mas eu vou ficar repetindo exatamente para isso massificar na sua cabeça, tá certo? Olha aí. Questão 12. De acordo com o Estatuto do Servidor Público de Olinda, o provimento de cargo público, que é ato de preencher o cargo ou o ofício público, ocorre por meio de, exceto uma. Nomeação é, promoção é, reversão também é, e exoneração não. Exoneração é forma de vacância.
Exoneração é forma de vacância. Exoneração é forma de vacância e não de provimento. Questão 13. São exemplos de licenças expressamente previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Olinda. Licença por acidente em serviço, certo? Certo. De boa aqui. Licença para tratar de fibromialgia. Não. Especificamente não existe essa licença, mas tem a licença para tratar de saúde, mas está errado, certo? Apesar de ser fibromialgia ser uma doença, eu posso pedir, mas não é taxativamente. Então, por isso que ela está errada. Pegadinha, né? Pegadinha de banca. Licença por motivo de gestação e adoção, perfeito. Licença por motivo de doença de pessoa próxima. Opa, pessoa próxima não. É família. Olha outra pegadinha que eu coloquei. Porque pessoa próxima pode ser qualquer pessoa, entendeu? Aí, letra C. Licença para tratar de interesses particulares, certo. Licença para atividade política, certo também. Então, letra C, tá ok. Licença para disputa de competição esportiva, não tem essa. Licença ao funcionário atacado por tuberculose ativa. Olha só. Não, tudo bem, seria licença para tratamento de saúde, mas não tem expressamente essa. Questão 14. São consideradas penalidades disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Olinda, exceto a demissão é uma penalidade, suspensão é uma penalidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade também é uma penalidade. Remoção não é uma penalidade, né? Remoção não pode ser uma penalidade. Se eu for removido para punir um servidor, se eu usar a remoção para punir um servidor, eu vou estar agindo em desvio de finalidade e, consequentemente, em abuso de poder. Sobre os deveres dos servidores públicos municipais de Olinda, avalie o que se afirma a seguir. Tratar com inurbanidade, não, é urbanidade, as partes atendendo às preferências pessoais, de jeito nenhum. Está errado aqui. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição, certo. Eu tenho essa obrigação de guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, certo também. Cumprir as ordens dos superiores hierárquicos, independente do seu caráter legal. Não. Aqui está errado, porque se a ordem for ilegal, eu não posso cumpri-la. Então, aqui só a 2 e a 3 estão corretas. Acerca do direito de petição, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Olinda. Lembre-se que direito de petição nada mais é do que o direito de pedir algo junto à administração. Letra A. É assegurado ao servidor requerer ao poder público, em defesa de direito ou interesse legítimo, dependente do pagamento de taxas. Não, é independente do pagamento de taxas. Olha aí a maldade aí. Errado. Qualquer requerimento apresentado no exercício do direito de petição deverá ser endereçado ao prefeito municipal, que o remeterá em 2 dias úteis à autoridade competente. Não. Aqui a gente encaminha para a autoridade coatora, meu superior hierárquico. Não precisa ser diretamente ao prefeito. Não existe essa previsão no estatuto. Não existe. Isso aqui eu peguei de outro estatuto, certo? Eu peguei de outro estatuto. Isso, olha, veja, e isso a banca vai fazer. Por quê? Porque a banca já fez questões de outros estatutos. Então ela vai pegar algo que é de outro estatuto, você vai olhar e vai dizer assim, porra, isso aqui tá tudo ok, mas não é daquele estatuto da sua prova. No caso aqui de Olinda. Não é. Vai ser de outro estatuto. E você vai ler e vai dizer, poxa, isso aqui tá massa, isso aqui tá todo certinho. Entendeu? Mas toma cuidado com isso. Como eu faço, eu dou aula de vários estatutos, eu pego um dispositivo que é de outro estatuto e trago para cá. Tá? A gente treinar. Não cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido de primeira decisão, devendo sempre ser remetido ao exame da autoridade hierarquicamente superior. Errado aqui também. Deixa eu explicar isso daqui. Eu cheguei para o meu chefe e fiz um pedido, uma petição. Esse meu chefe me negou. Eu não posso recorrer para o chefe dele. De cara, eu não posso. Eu primeiro vou ter que fazer um recurso chamado de reconsideração de ato. Eu chego para o meu chefe, faço um pedido escrito e como dizendo assim, meu chefe, reveja aí sua decisão. Se ele negar novamente, aí sim, eu vou recorrer para o chefe dele.
Antes de eu recorrer para o superior dele, eu tenho que pedir uma reconsideração de ato dele. Professor, o que acontece se você não fizer isso? Eu incorro em transgressão disciplinar, porque eu quebrei a cadeia hierárquica. Isso no militarismo é muito forte, entendeu? Por isso que essa letra C está errada. E a letra D. Cabe o recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e da decisão sobre o recurso interposto. Perfeito. Então, cabe. Primeiro eu recorro, aí se ele negar, é que eu vou para o meu superior. Questão 17. Estabelece uma proibição ao servidor público da administração direta e indireta do município de Olinda. Então, aqui é uma proibição. Veja que ele quer uma proibição. Ausentar-se do serviço durante o expediente. Certo. É uma proibição. Mesmo com prévia autorização do chefe imediato. Não, não. É salvo. Porque se eu tiver autorização para sair, né, tá tudo bem. Então, aqui está errado. Valer-se do cargo para cumprir seus deveres enquanto servidor. Não, é um dever meu isso. É um dever. É um dever. Atuar como procurador junto às repartições públicas para tratar de benefício previdenciário do seu cônjuge. Sim, aqui eu posso. Aqui eu posso. Aqui eu posso fazer isso. Não é uma proibição. Eu posso fazer isso. Utilizar recursos materiais da repartição em atividades particulares. Isso aqui é proibido. Utilizar recursos materiais, imprimir uma prova de concurso para estudar. Todo servidor faz isso. Eu não fiz, não. Tá aí. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Tá certo? Questão 18. Sobre as sanções disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor da administração pública direta e indireta do município de Olinda, é correto afirmar que a repreensão pode ser aplicada quando o servidor cometer improbidade administrativa. Não, aqui seria demissão. Se ele praticar improbidade administrativa, ele vai ser punido com demissão. A demissão pode ser aplicada quando o servidor praticar insubordinação grave em serviço. Perfeito. Perfeito. Insubordinação grave é o meu chefe mandar fazer alguma coisa e eu mandar ele para aquele lugar, baixar o verbo, né? Ou até mesmo agredi-lo, né? Aí também já vai ser tudo demissão. A demissão pode ser aplicada quando o servidor promover manifestação de desapreço no recinto da repartição. Aqui seria repreensão. Suspensão pode ser aplicada quando o servidor promover desvio de dinheiro público. Não, veja que é bem grave. Entendeu? Desvio de dinheiro público é bem grave. Então, já sabe o que é, né? Seria demissão. Seria aqui a demissão. De acordo com o Estatuto dos Servidores do município de Olinda, é proibido ao servidor. Veja que a sua banca, ela gosta muito dessa parte. Eu analisando algumas questões, das pouquíssimas questões que ela tem, ela gosta muito de cobrar essa questão dos deveres e das proibições. Ela fala muito sobre isso e também das punições que são aplicadas. Então, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. De acordo com o Estatuto dos Servidores do município de Olinda, é proibido ao servidor cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo em que ocupa. Veja, muito cuidado aqui. Aqui está certíssimo. Cometer nada mais é do que eu pegar uma pessoa e colocar ela para fazer meu serviço. A gente chama de cometer. É atribuir. Cometer tem o significado de atribuir. Atribuir. Retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ainda com prévia anuência. Não, se eu tenho anuência, não é uma proibição, tá certo? Proceder de forma vigorosa. Olha, não, isso aqui é um dever do servidor, agir de maneira vigorosa. Filiar-se à associação profissional sindical ou partido político, né? Aqui seria, aqui eu posso, aqui eu posso, sem problema nenhum. Aqui eu posso me filiar. É permitido ao servidor público se filiar a sindicato, é permitido afiliar-se a partido político. O que ele não pode fazer é, dentro da repartição, ficar buscando, influenciando pessoas a se candidatar, a se filiar ao partido político ou a sindicato. O que ele não pode é isso. Ficar coagindo as pessoas a se filiar. Isso ele não pode, tá certo? Quem não pode se filiar a partido político e a sindicatos somos nós, os militares. Os militares, eles não podem. 20. Em relação às licenças, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Olinda que
A licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base na perícia médica, sem prejuízo da remuneração que fizer juiz. Perfeito. Eu tenho direito à licença. Eu tenho direito a essa licença. Vamos lá. Terminada a licença para tratamento de saúde, o servidor reassumirá o exercício no prazo de 3 dias úteis. Veja, aqui não existe essa previsão, né? Ele primeiro vai ter que fazer uma inspeção para saber se ele vai retornar, certo? A licença por motivo de doença de pessoa da família será concedida com remuneração proporcional ao tempo de efetivo exercício. Não, no estatuto eu tenho os parâmetros. Até tanto tempo vai ser X, até tanto tempo vai ser Y. Certo? Tá aqui, não é só proporcional. Então, ele vai receber integral até determinado ponto. As licenças para acompanhar o cônjuge e companheiro será concedida com remuneração proporcional ao tempo de efetivo exercício. Não, é sem remuneração. É sem remuneração. A respeito da licença-prêmio por assiduidade, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Olinda dispõe que, após cada quinquênio, ou seja, 5 anos ininterrupto, de exercício, o servidor fará jus a 3 meses de licença. Perfeito, já matamos aqui a letra A. Eu não gosto quando é letra A. Aí você diz, professor, não foi você que fez, porque você colocou logo a letra A? É porque quando eu vou criando, eu já penso logo na certa para me livrar, né? Aí depois as outras eu vou tentar alguma coisa errada para tentar confundir o aluno. Vamos ver o erro das outras? Ó. A penalidade disciplinar de suspensão dentro do período aquisitivo não será motivo impeditivo para a concessão de licença de servidor. Se durante os 5 anos eu fui suspenso, eu não tenho direito à licença-prêmio. Porque, veja, é licença-prêmio. É um prêmio. Como é que eu vou premiar um servidor que foi suspenso? Entendeu? É por isso que essa daqui está errada. A licença não poderá ser integralmente convertida em pecúnia, ficando limitada o recebimento em dinheiro até 1/3 da remuneração do servidor. Não, aqui ela pode ser integralmente convertida. Só que assim, esse estatuto ele é antigo. Eu não sei se hoje na prática existe essa possibilidade. Muitos estatutos, hoje na prática, em muitos lugares não pode mais converter. Ou você goza, ou você... Para você ter ideia, tem estatutos que extinguiu a licença-prêmio. Por exemplo, servidores federais não têm. Os servidores daqui de Alagoas também não têm licença-prêmio mais. Acabou. Só quem tem aqui licença-prêmio aqui em Alagoas ainda, que isso vai acabar em breve, é um instituto que em breve vai acabar, é a licença-prêmio. Pode ter certeza disso. Somos nós os militares. Aqui em Alagoas, somos nós militares que ainda temos, mas já existe projeto de lei para extinguir. Porque não é vantagem para o Estado deixar o servidor 3 meses em casa recebendo de boa. Isso aí, servidores públicos federais já acabou, há séculos, há séculos. Ainda existe em Pernambuco alguns municípios que têm, o estado de Pernambuco ainda tem, certo? Então, por isso que também em Olinda ainda existe, mas já acabou em muitos lugares. O cálculo da licença em dinheiro será efetuado com base nos vencimentos ou remuneração do servidor à época do pedido protocolado. Não, aqui não tem essa previsão. Questão 22. Aqui. Considere que após 3 anos de sua demissão de um cargo público efetivo da administração do município de Olinda, Túlio obtém decisão judicial definitiva que anula o ato demissional e determina o seu retorno para o cargo. Nessa hipótese, é incorreto afirmar. Cuidado aqui, viu? É incorreto. O retorno do cargo se dará mediante reintegração, certo? Para retornar ao cargo, Túlio deverá passar por exame médico. Cuidado aqui, viu? Muito cuidado aqui. É certo, sim. O tempo de afastamento do cargo não será contado como tempo de efetivo serviço. Aqui, ó, tá errado, porque vai contar. Se eu fui reintegrado, todo o tempo que eu passei afastado vai contar como efetivo serviço. Vai contar como efetivo serviço. Túlio deverá ser ressarcido das vantagens pecuniárias não prescritas. Aqui também, certo. Alguns estatutos não prevê essa possibilidade dele ser ressarcido das vantagens não prescritas. Para você ter ideia, já tive assim acesso a alguns casos que o servidor foi demitido e ele conseguiu reintegrar. Uma das hipóteses de aceitação para que a administração pública não recorresse é que o servidor abrisse mão do dinheiro que era para ele ter recebido. Por exemplo, vamos imaginar que eu fui demitido hoje. Passei 3 anos afastado brigando na justiça para voltar. Uma das condições para que o Estado não recorra
é dizer assim, ó, você passou 3 anos, você tem X de recebimento de salário. Abra mão disso que eu não recorro. Aí isso é feito dentro de um acordo. Exatamente porque vai ser muito dinheiro que o Estado vai ter que pagar, indenizações e tudo mais. Até mesmo um possível dano moral, material, lucros cessantes, o cara vai ter que abrir mão. O cara consegue voltar, mas o cara abre mão de tudo. Vamos lá. São sanções disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor da administração pública direta e indireta de Olinda. É aqui, Olinda. Olha só. Aí, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade. Né? Destituição de cargo de provimento de comissão. Aqui vou logo direto na questão, né? Ó, letra D. Repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo de provimento de comissão ou função gratificada. Caso o servidor público da administração direta ou indireta do município de Olinda deseje realizar atividades políticas partidárias, deve considerar que, olha, essa daqui é uma questão muito delicada, é uma questão muito difícil, certo? Que é para você ter ideia qual é o período que o servidor fica afastado. Veja, eu trago aqui logo ela. Ó. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça o cargo de direção, chefia, arrecadação, fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o dia seguinte do pleito. Professor, por que ele vai ter que ser afastado? Porque ele é função de chefe. Já imaginou um chefe, candidato, ele pode coagir os seus subordinados a votar nele. É por isso que ele é afastado. E depois do pleito ele retorna. Questão 25. O servidor público da administração pública do município de Olinda é colocado em disponibilidade. Na hipótese, é correto afirmar que o servidor, veja, ele foi colocado em disponibilidade. Ele não é estável, não. Ele é estável. Não poderá retornar à atividade. É exatamente o contrário. Ele retorna à atividade o aproveitamento. Pelo aproveitamento. Teve seu cargo extinto declarado desnecessário? Sim, aqui seria. Lembre-se que quando o cargo é extinto ou considerado desnecessário, eu posso colocar o servidor em disponibilidade, beleza? Daqui a pouco a gente volta para responder mais questões.